Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast de liderança. Eu sou o pastor Klaus Piragini. Se você caiu aqui pelo canal, nós temos um podcast aqui falando sobre liderança aplicada, liderança na prática, relacionamentos, conflitos, algo prático mesmo, que você pode pegar aí e aplicar na sua vida, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Se você gosta desse podcast, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ajuda também o Google entender que esse projeto, o YouTube entender que esse projeto é relevante para você e continuar anunciando para você toda vez que a gente grava um tema novo. Toda sexta-feira tem um tema novo, você pode acompanhar a gente. Se você tiver sugestão também, manda sugestão, a gente vai estudando aqui e vai trabalhando. Toda uma série aqui falando sobre regras da vida, né? Talvez baseado naquele livro do Jordan Peterson, as 12 regras da vida, né? 12 regras para a vida, né? Mas na verdade eu não quero ser pretensioso ao ponto de dizer que estou indo tão profundo como ele foi. Na verdade a ideia surgiu numa madrugada, quando eu fiquei pensando se eu pudesse deixar alguma coisa para as minhas filhas, que eu pudesse ensinar a elas o que eu ensinaria nesse tempo que eu errei, que eu gostaria de fazer na minha juventude e eu não fiz. Então o primeiro tema que a gente trabalhou sobre regras da vida, que foi nessa última semana, o tema foi sobre não espere ser bom o bastante para começar. A gente tem esse negócio de que a gente não está preparado, a gente não é bom, a gente vai adiando nosso sonho, não escreve o nosso livro, não grava a nossa música, não faz o nosso clipe, não assume, não abre a nossa empresa, e a gente acaba postergando isso porque a gente acha que nunca vai se sentir bom o bastante. Essa foi a ideia, então comece onde você está. O tema de hoje é um tema interessante, um tema que eu acho difícil assim de abordar. Até pensei em juntar com mais um outro tema, mas vou tentar trabalhar só esse tema hoje, que é peça ajuda. Eu não sei se você é como eu, mas eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Antigamente era pior, no começo do meu ministério era muito difícil eu pedir ajuda. Eu abria a igreja, eu levantava o som, eu montava, não era um som montado, então eu punha a mesa, tinha que puxar os cabos, chegava uma hora e meia mais cedo para colocar os microfones, né? E não só nessa área de fazer as coisas, né, que eu tinha dificuldade de pedir ajuda, mas também de me apresentar para alguém, de conhecer uma outra pessoa, de entrar em algum circuito que eu gostasse de entrar, que eu sabia que algum amigo meu já estava nesse circuito. Eu não consigo fazer muito isso, não conseguia fazer. Acho que hoje sou um pouco melhor. Tinha um pouco de vergonha de pedir. Você é assim também, sabe? Você vai incomodar as pessoas, ou você achava que todo mundo vai dizer não mesmo, tá todo mundo muito ocupado para ajudar você, né? Mas o interessante é que com a idade, com a sabedoria da vida, eu vim aprendendo que às vezes quando você pede alguma coisa para alguém, isso é uma forma de elogio para a pessoa. É mais ou menos assim, quando alguém pede alguma coisa para você, tipo, me ensina sobre isso, é porque ela está reconhecendo a sua habilidade, não é? Você não se sente elogiado quando a pessoa fala para você, olha, você pode me dar um conselho? É porque ela percebe que você é uma pessoa sábia, por isso que ela está pedindo conselho. Ela não vai pedir conselho para alguém que ela acha que não tem condição de responder. Então, muitas pessoas se sentem elogiadas quando você pede para elas te ajudar em alguma área, né? Eu não vou ser também, né? Eu não vou ser exagerado, né? Todo mundo que vai querer estar junto nesse processo de ajudar. Tem muita gente que tem tempo, vai dizer não para você, não vai com a tua cara, não gosta de você, isso é normal, isso faz parte da vida. Mas tem muitas pessoas que vão colaborar com você, porque você pediu. Vão entender que é um momento de serem úteis, de serem abençoadoras, de serem solistas, de ajudar, porque você pediu. Às vezes o erro que a gente tem, e eu acho que isso é um tema que a gente pode abordar, é sobre pedir, é que a gente quer pedir uma pessoa para nos ajudar em tudo, o tempo todo e todo momento. Pessoas não vão querer se comprometer com você dessa maneira, não é verdade? Você também não gostaria de se comprometer com alguém onde você tivesse que ter responsabilidade semanal, diária ou mensal, não sei, que você não pudesse, né, que você teria que reservar. Isso já desgasta um pouco. Alguns até topam, mas a grande maioria não vai gostar muito desse compromisso.
Então o segredo é que se você tem um certo receio, em primeiro lugar, de pedir, né, porque você acha que vai ficar devendo daquela pessoa, que você acha que vai ficar, vai se parecer diminuído, né, daquela pessoa, isso é um erro seu. Ninguém consegue fazer nada, tudo sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa ter gente do nosso lado. Então pedir às vezes é um jeito. Agora o que acontece às vezes é que você está pedindo muito o tempo todo, o demais, algo que está fora da realidade. Mas, por exemplo, se você ligar para uma pessoa que você quer que seja o seu mentor e pedir para ela bater um papo, né, sobre um assunto que você tem dúvida, é bem capaz que ela tenha um horário para você. Agora, se você pedir para ela ficar com você o tempo todo, cuidando de você, é provável que ela não tenha tempo para fazer, porque a vida é corrida para todo mundo, não é mesmo? A vida não é difícil para você, é para todo mundo. Então o nosso erro, às vezes, é que a gente não entende que existem coisas pontuais, coisas temporárias, coisas específicas que a gente pode pedir, as pessoas vão se sentir elogiadas em fazer, isso não é rebaixar você a nada. Existe um certo receio, né, da gente se tornar devedor, mas muitas conexões e muitas ideias acontecem assim. O John Maxwell, que é um dos papas aí da liderança, escreveu mais de 50 livros sobre liderança, ele tem uma coisa engraçada que ele ensina nos livros dele, que ele de tempos em tempos ele escolhe algum líder, uma vez por mês, na verdade, né, um líder que ele gostaria de conversar, de conhecer aquela pessoa, e ele liga para aquela pessoa e fala assim: você poderia almoçar comigo? Eu gostaria de pagar um almoço para você. Olha que interessante, né? E ele então liga, ele queria falar uma vez com o presidente da Samsung, que era perto da casa dele. E ele ligava, tentou marcar, não conseguiu, ele insistiu, pediu mais uma vez, até que o presidente da Samsung falou assim: tá bom, eu vou te dar 1 hora do meu almoço, do dia tal, você vem aqui, almoça comigo aqui na Samsung e a gente vai conversar. E ele foi para lá. Foi lá, sentou, esperou, falou: olha, eu vou te fazer 3 perguntas, não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que seu tempo é corrido. Fez as perguntas de liderança, o presidente respondeu. Interessante é que depois ele gostou do Maxwell, né, e acabaram se tornando amigos. Então, essa ideia das 3 perguntas é interessante, né? Que quer dizer o seguinte: você vai e limita, né? Você está dizendo para a pessoa: eu não vou tomar todo o seu tempo, eu não vou ficar perguntando coisas que não te interessam, vou fazer 3 perguntas e acabou. E isso gera um crescimento. Eu já fiz isso várias vezes com amigos, né? De marcar um almoço e conversar com aquela pessoa, e aprendi muito com essas pessoas. Hoje eu uso muito aqui quando a gente faz campanhas aqui de cultos, né? E eu convido alguns ministros e eles trazem palavras, depois a gente janta junto, eu aprendo muito com eles. Mas eu aprendi que a gente tem que pedir. E às vezes eu tenho muita dificuldade. Para ser honesto, eu não gosto muito de pedir, eu não me sinto à vontade. Mas eu aprendi uma coisa: o não você já tem, né? A gente já costuma falar isso, né? Então o não você já tem. Às vezes você pede uma coisa para a pessoa que você acha que é tão difícil, ela vai ficar tão feliz. Já aconteceu comigo de eu estar uma vez cansado e eu tinha que fazer uma viagem, tinha que dirigir até um lugar, e eu disse para um amigo: você não pode me levar não, dirigindo comigo? Ele ficou tão feliz de me levar dirigindo, e para mim foi tão bom, porque eu cheguei descansado, tinha que pregar naquele lugar, então não cheguei nervoso, preocupado, preguei e acabou o assunto. Há uma outra experiência interessante sobre o negócio de pedir, né, que aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, ele tem uma história que ele fala sobre a questão de vendas e compras de casas e imóveis, né? E ele fala uma coisa interessante, ele fala que às vezes tem pessoas que querem vender as suas casas e estão há anos tentando vender e não conseguem vender. E tudo o que elas queriam é que você fizesse uma ligação e uma proposta. Mas você não faz proposta nenhuma, ninguém liga para ela porque acha que o valor está muito caro e ninguém vai pedir um desconto. Mas talvez se você pedisse o desconto, ele desse porque ele quer vender. Isso me chamou a atenção, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Às vezes você fica com medo, né, de pedir um desconto e a pessoa está disposta a pedir. Ela está disposta a aceitar o desconto que você está dando porque ela está precisando vender. Mas a gente tem vergonha de fazer isso, né? Na nossa cultura é um pouco vergonhoso pedir um desconto, pedir uma ajuda, pedir um conselho, pedir uma orientação, pedir para uma pessoa ajudar a gente, né? Muitas vezes as pessoas querem ser mentoradas, né? Isso é interessante, porque a gente tem uma ideia de mentor que é uma pessoa que a gente vai
ter full time com a gente o tempo todo, a hora que a gente quiser, respondendo as nossas perguntas da vida. E isso não existe, a não ser que você pagasse um coach para ser um coach, mas mesmo o coach teria um tempo para você fazer isso. Você não ia fazer o tempo todo, ele teria que ter uma limitação, né, de horários e tudo mais. 3 meses, 6 meses, eu não sei. Agora, o que acontece é que na nossa vida, por exemplo, pessoal, a gente às vezes precisa desses conselhos. Então, se você pedir uma orientação direta, pedir para uma pessoa te dar uma explicação, ela vai te dar e vai ficar feliz em te dar, porque ela vai sentir que isso foi um elogio que você fez para ela, porque você reconheceu a capacidade que ela tem. Então, se eu voltasse no tempo atrás, talvez eu tivesse pedido muito mais coisas e tivesse conseguido agregar muito mais pessoas do que se eu não tiver, do como eu fiz, que foi montar as coisas, produzir as coisas, criar as coisas sozinho. E isso limitou a quantidade de pessoas que eu me relacionava. Ficavam bons? Ficavam, era legal, mas muita gente não via espaço, né? Na própria igreja diziam para mim assim, mas eu não vejo que eu posso ser útil aqui, porque tem muito trabalho, mas você acaba não pedindo, a pessoa não sabe, ela não vem, não se sente útil, não fica com você. Então, é um tema polêmico, é um tema difícil, porque tem gente também que pede demais, tem gente que abusa, vamos falar a verdade? Tem gente que é folgada, né? Fica pedindo coisa que não quer fazer. Eu estou falando aqui de pedir conexões, pedir para, olha, você pode me apresentar aquela pessoa? Às vezes a pessoa fica feliz de te apresentar. Ou você pode me levar nesse lugar que você vai? E a pessoa fala, claro, eu te levo. E lá você aprende uma série de coisas, né? Eu costumo usar uma expressão com os meus amigos que eu falo assim, eu posso carregar sua Bíblia? Quer dizer, eu posso ir com você nesse projeto aí, conhecer? E às vezes eu aprendo muita coisa nos projetos que eu vou assistir, que eu vou ver, que eu não vou fazer nada, eu só estou acompanhando alguém que está fazendo. E no caminho da ida, no caminho da volta, eu aprendo ainda mais que a pessoa está me ensinando. Então, você precisa ser justo quanto a isso, né? Não é justo que você peça para a pessoa te cuidar de você a vida toda, o tempo todo. É mais fácil você ser pontual, é mais fácil você dizer o que você quer aprender, é mais fácil você mostrar quais as conexões que você quer fazer. E tem gente que vai dizer não. Eu já tive pessoas próximas a mim, amigos inclusive, e parentes e tudo mais, que eu pedi, olha, eu quero ir nessa reunião com você. Disseram, não, essa reunião não é para você. Paciência, não é para mim, ok. Vou ficar magoado? Não, vou ficar, ai meu Deus, não, nada disso. A vida continua, as portas continuam, os projetos continuam, mas muita gente que eu falei, eu quero participar desse projeto aí. A pessoa falou, pô, vai ser um prazer ter você, vamos combinar aqui. Não, eu só quero assistir, só quero ver. Não, a gente combina alguma coisa, você faz uma parte, eu faço outra. Não, mas eu só quero ver como você faz. Entende? E a pessoa se sente elogiado e feliz em fazer. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu pediria mais ajuda, mas está sendo um pouco mais específico nisso, indo um pouco mais fundo. Não é pedir coisas que eu não quero fazer, não é pedir coisas para eu me livrar das coisas, né? Não é pedir coisas para cansar, para sugar, para extorquir, né, os outros. Não, eu falo pedir mais, no sentido, pedir mais conexões, pedir mais apresentações, pedir mais conselhos pontuais, né, não conselhos, como eu falei, procurar um mentor que você vai perguntar tudo para ele a vida toda. Pediria mais ajudas específicas de áreas que eu não sou tão capacitado, que tem pessoas que fizeram formações, que estudaram, e ouvi vários nãos. Mas eu vi muita gente que vai te aconselhar. Outro dia eu tive um problema aqui na obra que nós estamos fazendo e eu falei, bom, essa parte fugiu um pouco. Me lembrei de um querido amigo que é empreiteiro, que trabalha com muitas obras, que fez já obras muito grandes. Eu liguei para ele e falei, você não pode vir aqui me dar uns conselhos, me mostrar o que você acha disso e tal? Ele ficou feliz, e eu fiquei feliz porque ele ficou feliz. E ele veio, em 2 horas de papo, ele resolveu uns 50 problemas que eu tinha. Para exagerar, uns 10 problemas graves que eu tinha, assim, que eu não sabia o que fazer. Ele falou, não, isso aqui você pode fazer assim. Fora dicas que ele deu de lugares para eu comprar as coisas. Que bênção que ele foi na minha vida fazendo isso, né? Preços mais baratos, que ele já está acostumado a comprar em grande quantidade. Então, isso ajuda muito.
A gente às vezes tem dificuldade de fazer isso porque a gente tem vergonha. Então, aprenda isso. Agora, veja uma coisa interessante também. Se você pedir, procure retribuir. Tem muita gente que quando pede, não diz nem obrigado. Cita outra pessoa e não cita a pessoa que você pediu ajuda. Não reconhece. Isso aí eu já fazia. Eu me lembro uma vez, eu lembrei de uma história interessante. Escuta essa aqui. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma consultoria. E aí eu entrei numa consultoria de uma empresa e tal, fiz toda a consultoria, resolvi os problemas, me chamaram para fazer a consultoria de um amigo. E eu falei, olha, tem problema aqui, tem problema ali, tal. No final ele falou assim para mim, olha, tudo isso que você está falando eu já sei, eu já tinha até pensado, mas eu não tenho como fazer. Como você acha que eu me senti? Me senti o pior dos mundos, porque ele me chamou para fazer a consultoria. Eu fiz a consultoria, ele fala que tudo ele já sabia, mas que ele não tinha tempo para fazer e que eu ia ter que implantar aquilo e eu não ia receber nada para fazer. Quer dizer, então, às vezes as pessoas elas não são muito justas naquilo que elas estão fazendo. Elas não reconhecem, elas não elogiam, elas não agradecem. E às vezes reconhecer é falar o fato específico que você foi bênção. Não é só dizer assim, obrigado, valeu. Mas é dizer, olha, graças a Deus pela tua vida, muito obrigado, porque quando você falou sobre isso, eu entendi isso mudou a minha vida. Aí você está mostrando para a pessoa, você está retribuindo para ela aquilo que ela falou. Muita gente a gente ajuda, elas nem respondem, elas até acabam dizendo para nós que foi outra pessoa, que não foi aquela conversa, ou que elas já sabiam de tudo aquilo, que elas nunca não foi necessário, né? A gente não foi útil. Isso é uma tristeza, porque você fazendo isso, você fecha a porta e a pessoa nunca mais vai querer ajudar você. Agora, pedir também é importante, porque quando você pede, e aí entra uma questão interessante que você precisa, meu pai falava muito isso, você precisa pedir e dar um motivo, né? Não é só pedir, olha, eu preciso de uma pessoa que me ajude nisso, porque essa é uma área muito importante, que tem, você tem que dar um motivo porque está pedindo. Mas quando você pede, as pessoas não sabem o que você precisa. Eles não sabem que você precisa de ajuda, eles não sabem que você está tentando fazer isso, eles não sabem. E a gente que é líder, né, principalmente quem no meu trabalho, que é pastorado, né, tem muita gente que não sabe, que não consegue entender qual é o projeto, né? Qual é a ideia que você está querendo trabalhar, né? Qual é o projeto que você está querendo fazer. Então, se você não pedir, não vai ter recurso, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Então, você precisa aprender a falar para que as pessoas possam saber o que você quer fazer. Há um caso interessante de um rapaz que estava querendo fazer uma carreira, né? E ele não estava conseguindo fazer essa carreira, não estava conseguindo dinheiro, não tinha recurso para fazer. E no meio do projeto, eu falei para ele, olha, se prepara, fica pronto, que uma hora que vai aparecer uma oportunidade, você vai estar pronto. Então ele fez todas as pesquisas e tal, e um dia ele sentou do lado de um casamento, do lado de um tio, que era um tio mais rico da família, e o tio perguntou, o que você está fazendo da vida? Ele falou, olha tio, eu tô assim e tal, estou trabalhando de digitador, não gosto e tal, mas o meu desejo, o meu sonho é fazer uma faculdade de gastronomia e tal. E nessa hora que ele falou isso, o tio falou, mas quanto custa, como que é e tal. No final o tio falou, eu pago para você. Se ele não tivesse de uma forma assim, talvez não pediu diretamente, mas ele mostrou o interesse, mostrou a capacidade, mostrou o desejo de fazer, ele não teria feito. Hoje ele já trabalha com isso, já mora, já tem uma vida mais estabilizada por causa dessa carreira que ele fez. Então as pessoas não sabem o que você deseja, não sabem onde você quer chegar e você precisa explicar. E tem muita gente, né, que eu já fiz um podcast sobre isso, sobre conexões, tem muita gente que está a dois passos da onde você quer chegar, da empresa que você quer chegar. 2 pessoas, né? 3 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas para você chegar aí ao redor do mundo, né? É o que eles falam. E às vezes você nunca pediu para essas pessoas nada. Olha, eu queria que você me ensinasse sobre isso, eu queria que você tivesse um tempo. Agora, é evidente que pessoas ocupadas não vão querer ter o tempo todo com você, todo mês, mas sempre que você pode, corre para lá, faz uma pergunta, paga o almoço dela, conversa e você vai crescer. E quando você puder, retribua. Então, as pessoas não sabem onde você quer chegar, e se você não explicar para ela o que você está precisando, elas não sabem. E às vezes elas têm um monte de coisa lá que elas não estão nem usando, que elas nem precisam mais daquilo, e que elas até vão se livrar se você pedir a elas, e elas vão até gostar de fazer. Então, pedir é uma coisa difícil. Não é uma coisa que eu sei fazer bem, mas que eu aprendi que às vezes nós temos que pedir se a gente quiser crescer, que a gente quiser aprender,
quiser saber, pedir como que faz isso, pedir como que resolve aquilo, pedir como você administra seu dinheiro, às vezes até pedir uma dica de investimento, pedir uma dica de como você controla seus bens. E aí quando você começa a pedir, assim, você começa a entender isso, você começa a perceber que tem muitas conexões de gente que gosta de você, que gostaria de te ajudar e que vai abrir portas para você. Então, fazendo um review de hoje, para não ficar muito longe, né? Peça ajuda, esse é um tema interessante. Muita gente tem vergonha de pedir, muita gente não sabe que as pessoas se sentem elogiadas quando você pede. Muita gente tem medo de pedir e ficar devendo para alguém. Tem muita gente que tem medo de pedir e receber respostas como não, eu não tenho tempo de ajudar, eu não posso fazer nada, e o não faz parte, né? Nem todo mundo vai precisar falar sim para você. Existe esse receio, né? Mas lembra que quando você pede, você abre conexões, você vai encontrar pessoas que querem fazer negócios, você vai encontrar pessoas que talvez não vão fazer de graça para você, mas vão resolver metade do seu problema com um custo justo, né? Você às vezes está trabalhando com uma série de coisas que você não deveria estar mais fazendo, e você está fazendo, e tem gente no seu trabalho ali que gostaria de estar mais perto de você, e essa ajuda que você está pedindo é uma forma deles estarem mais perto, né? Seja justo quando pedir, lembra que nem todo mundo tem todo o tempo para ficar o tempo todo resolvendo seus problemas, então você precisa ter graus para saber se é possível, né? Fazer pontuais, direcionados, claros, objetivos, né? Se você pedir para uma pessoa, você pode me levar em todos os seus congressos, ele vai falar não. Você pode me levar num congresso um dia? Ele vai falar sim. Posso, não tem problema, ele vai escolher um e vai levar você. Procure retribuir o que a pessoa está fazendo a você, reconhecer, dizer, agradecer, mostrar, dizer, vai falar assim, olha, obrigado, dizer claramente, obrigado, porque essa dica fez isso na minha vida. Isso é muito importante. As pessoas não sabem o que você deseja, então se você não pedir, elas não vão te ajudar nisso. Mas muitas vezes as obras sociais que a gente faz, nós só conseguimos realizar quando a gente aprende a pedir. Então a gente fala, olha, eu gostaria de ter um sonho de esse Natal, levantar 500 cestas básicas. Houve um ano aqui na igreja, eu queria levantar 1000 cestas básicas para o Nordeste, e era muito difícil levantar 1000 cestas básicas. E eu falei, nós vamos levantar, Deus é fiel e tal. E quem pudesse ajudar, ajudaria de vontade. E uma pessoa só, doou 300 cestas. É forte isso, né? Como é que pode, né? Porque a pessoa estava procurando alguém para ajudar, você pediu e ela estava pronta para fazer. Se eu não tivesse pedido, tivesse tentado fazer por minha conta, eu não ia ter conseguido levantar as 1000, porque se não fosse essas 300, não ia completar. A gente conseguiu levantar 600, 700 cestas, as 300 vieram deles. Então, aprende essa lição. Se eu pudesse voltar na vida, como eu disse, não é ser um pedinte, não é sair pedindo para todo lado, não é sair pedindo qualquer coisa, não é sair pedindo aquilo que você não gosta de fazer, não é ficar pedindo coisas que você deveria fazer por você mesmo, mas é entender que você precisa mostrar aonde você quer chegar, porque nem todo mundo sabe o que você quer fazer. Review. Como é que é para você pedir? Como é que é para você... As duas perguntas que eu gosto de fazer sempre no final do podcast. Como é que é para você essa ideia de tomar um não quando você pede? Você vai lá pedir para a pessoa almoçar com você, ela fala não. Você consegue administrar isso sem criar rancor, mágoa, você se sentir humilhado? Isso é uma coisa natural para você já? Ou você ainda lida com isso como um sentimento de rejeição? Segundo, você sabe que cada não que você recebe, você vai receber 10 sims, né? Então, as pessoas vão saber o que você precisa. Como é isso para você hoje? Você sabe que algumas coisas que você deveria estar fazendo, você deveria estar pedindo ajuda e você ainda não tem coragem? Bom, escreve aí para mim depois o que você pensa desse tema, dessas duas regras da vida. Espero ter sido claro sobre essa questão do equilíbrio, né? Se eu não fui, escreve aí de novo, que aí eu continuo o tema, se você gostou. E que Deus abençoe a sua vida. E não esquece de compartilhar, porque eu acho que isso vai abençoar muita gente. Se eu pudesse ter tido essa dica 20 anos atrás, talvez tenha sido diferente. E que Deus abençoe você e tudo quanto fizer prosperará.